News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa noite e boa madrugada, seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e eu ainda não decidi o meu baralho para Curitiba. Fala galera, eu sou o GH e agora estou apto a jogar VGC, se eu quiser, né? Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay e Liga Pokémon Catuplay aprovada. Em breve teremos promos, em breve estarei nas polêmicas de vaga para os Cups e Challenges. Salve, salve, eu sou o Wesley e eu finalmente completei minha coleção de Half Art. Como assim? Oh, verdade, ficou bonita a coleção, hein? Aquelas Half Arts que tinha Ancient Street, e saiu lá em XY, se não me engano. Faltava um Fearow que só tinha saído lá fora, né? Um Fearow promo. Manda a foto aí que eu não tô ligado qual é dessa Half Art. Aí ele chegou agora e tá completinha a coleção. As Ancient Trainer, aquele Regirock, Articuno, famoso. Esses aí mesmo. Que é meio forte, que é tipo... Isso, chamava Half Isso Art. mesmo. Ah, chamava Half Art? Sabia que não chamava Half Art, não. Meia arte. É full art na metade. Entendi. Eu tenho algumas. Ah, pra mim isso aqui é full art, pô. Até embaixo tem desenho, pô. Ah, mas se for pegar os X no regular, eles têm a arte completa, só é apagadinho no fundo onde tá o texto ali também. Então tudo é full art. Entendi. Eu falava isso dos GX regulares. Pô, a arte pega a carta inteira e forte. Pô. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br. Faz as suas compras de cartas avulsas, acessórios e de produtos selados. Usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto lá na sua compra. Fora isso, ainda tem as opções de frete grátis. Acompanha lá para conseguir fazer as suas compras certinho do melhor jeito possível. www.geekshopoficial.com.br e DRAGONEWS5. É isso aí e vamos para o episódio da semana. Pessoal, a primeira notícia que a gente tem essa semana é que o Cardex, o aplicativo que 9 entre 10 juízes possuem instalados nos seus smartphones, ele será descontinuado. A TPCI anunciou que a partir do dia 20 de setembro o aplicativo vai ser descontinuado, os serviços vão estar inacessíveis e os dados de coleção do Cardex não vão poder mais ser exportados. Segundo o comunicado da TPCI, eles tomaram essa decisão para fazer com que os grupos de desenvolvimento foquem 100% no Pokémon TCG Live, fazendo com que os jogadores tenham a melhor experiência digital possível com o Pokémon TCG. Em razão disso, a Pokémon encoraja os jogadores a montarem as suas coleções digitais no Pokémon TCG Live. Dito isso, eu chuto que vai continuar tão bugado quanto. E como eu vou montar a minha coleção no TCG Live se ele só tem carta de Lost Thunder pra cá? Impressionante, né? Eu até estava citando com vocês em off que eu prefiro o aplicativo do Pokélector para gerenciar a coleção, né? Não usava muito para outros fins. Vocês me explicaram, como você falou no início, né? 9 a cada 10 juízes usa, porque ele é realmente muito útil. Você consegue escanear a carta só abrindo a câmera e apontando para a carta na mesa, e ele te dá as informações, te dá a tradução. Realmente, eu nunca tinha usado o aplicativo para isso, então depois que você explicou isso, minha visão muda totalmente. Só que eles darem a desculpa de que vão usar toda a equipe de um aplicativo para melhorar a experiência do TCG Live, para mim não faz sentido, porque esse Card Dex ele foi lançado muito antes de talvez o Pokémon TCG Live ter sido assim, pensado em ser feito. Então acho que não faz muito sentido essa desculpa. Eles só talvez
o número de usuários seja menos do que eles esperam para manter o aplicativo, porque eu acho que, bom, você disse, né? Acho que a maioria dos juízes usa, mas acho que jogador comum poucos usam. Pelo menos eu conheço pouquíssimos que usam. Então acho que eles só deram uma desculpa aí, na minha opinião, porque eu não acho que tirar uma galera que cuida desse aplicativo, que provavelmente hoje deve ter poucos problemas de você atualizar com algum bug, alguma coisinha, o que deve ter mais é só você alimentar com as cartas novas, com as novas informações. Não sei o quanto isso é trabalhoso porque eu não sou programador, mas eu acredito que seja muito menos do que programar o jogo do TCG Live, ok. Mas, cara, eu acho que dava pra manter esse aplicativo. Se preocupa não, os caras que trabalham no Pokémon TCG Live também não são programador, não. Melhor comentário. Faz sentido. Bom, né? Os caras estão num trainee de programação. Pô. É difícil de você encontrar esse tipo de informação, né? Treine não, jovem aprendiz, pô. Tá difícil. Não sacaneia os jovens aprendizes, não, pô. Jamais, eles estão aprendendo. Então, eles podem errar. Não, então tá programando o jogo com uma empresa trilionária, né? Eu não sei, cara. Eu realmente não entendi isso aqui. Me pareceu uma motivação bem qualquer coisa. A gente vai pro TCG Live. Não sei se eles pretendem jogar para algum outro aplicativo para o futuro, se vai sair alguma coisa específica para quem é do programa professor. Não tenho a menor ideia. Mas, assim, me parece só uma tentativa de economizar uma graninha. Considerando esse comentário que eles fizeram, né, para tentar manter a coleção no live, eles realmente vão forçar o TCG Live, eles estando bom ou ruim, né? Então, se acostumar com live. Tem isso, né? Como eu não usava esse aplicativo, tinha como você separar a coleção por ilustrador? Se não me engano, não tem esse filtro, porque eu usava ele pra separar a coleção de Pokémon, né? Eu até tenho ele aqui instalado, mas eu acho que não tem filtro de artista, né? Então... É uma coisa que falta, eu não sei se... Eu vou pesquisar depois em alguma área, porque eu gosto muito de usar o Pokélector. Acho que ele é um bom aplicativo pra você gerenciar coleção, mas só pra coleção. Esse aí, no caso, o Carddex tinha outras utilidades também. Mas se tivesse um filtro pra ilustrador, pô, seria perfeito, cara. Pra, tipo assim, tem isso, né? Não tem. Seria legal que tivesse, porque hoje eu faço, além do Oswaldo Calta, eu tô fazendo do Yuka também. Da Yuka, né? Não sei se é homem ou mulher, enfim. Mulher. É mulher? Então, da Yuka. Então, seria muito legal até pra poder ver o que tá faltando, sabe? Das coleções. Então, bem-vindo ao clube. Sofrimento, né? Mas assim, pra gerenciar as cartas de artista, eu uso o site, né? PKMN Cards, porque lá você consegue separar por artista e gerenciar certinho. Mas realmente não. A falta desse filtro, tanto no oficial quanto nesses de terceiros, se tivesse, facilitaria muito a vida de colecionador, né? Falar em Yuka, eu consegui uma clifa antigona da Yuka, mas muito antiga, ontem numa troca. Fiquei felizão. Muito bom. Seguindo aqui, para a alegria geral do Wesley, nosso integrante aí mais recente, o Odd, que aparece em Path to the Peak, aquela série da internet que a Pokémon lançou, ele vai ser lançado como uma carta promo. Ainda não tem nenhuma outra informação, além do fato dele ser lançado como uma carta promo, mas isso vai acontecer. A gente não sabe quando, nem que tipo de produto. A TPC apenas disse que a gente deve ficar ligado que em algum momento vai aparecer. Um ponto curioso dessa carta do Odd é que ela é ilustrada por Miranda Bramley, que é artista gráfico na TPCI, e vai ser a primeira vez em décadas que uma carta é ilustrada por alguém dos Estados Unidos. Legal. Sem ser nos concursos, né? Então, apesar de ainda existirem outras cartas que apareceram na série que a gente não sabe se vão receber um print, o Odd vai vir. Poxa, é uma cartinha bacana. O Odd vem aqui de grama, com 60 de HP, uma arte bem bonitinha. Por uma energia de grama, Razor Leaf, 10 de dano C. Por 2 de grama, Grass Knot, 20 vezes. Esse ataque causa 20 de dano para cada energia no custo para recuar do Pokémon ativo do seu oponente.
com fraqueza ao tipo fogo e custo para recuar 1. Então, um ataque parecido com o do Lifon VMAX, se você for parar pra pensar. É bem maneirinho, a arte é bem bonitinha. Então, tomara que ele saia de uma maneira que seja tranquilo de ter, né? Se sair aquelas promos, assim, únicas e que quase nunca aparecem, fica difícil até pro Cato completar a coleção dele, né? Fala não, cara. Mas olha, faz sentido esse Odyssey, ela gostar tanto desse Odyssey na série. Se vocês ainda não assistiram, por favor, assistam. Uma das melhores coisas que a Pokémon já fez. E, cara, é uma das melhores coisas que o Pokémon já fez, na moral, cara. Inclusive, começou a sair a série nova animada já também. Eu assisti, muito bom. É muito boa também, a animação muito bem feita, muito legal. Cara, melhor do que a série regular. Os dois. Melhor do que a série regular, assim. Aquela que tinha o Go? Também. Com Ash, com Go, com o que for. A última série regular que eu gostei, pelo menos, foi a série do XY, que pra mim aquilo ali foi muito bom. Só que esse, em questão de enredo, em questão de história ali, é muito bom. Os dois, até. E só que esse do Path to the Peak, eu chorei nos 4 episódios que saíram. Porque o negócio emociona de verdade, cara. É que eu me vi como jogador e como pessoa que estava conhecendo o jogo, como a menina conheceu, né, tendo os seus primeiros torneios, indo num primeiro regional, então meio que você se coloca naquele lugar ali. Então é um negócio emocionante. E, cara, 20 vezes a quantidade de custo e recuo, pro formato que ela joga, que parece ser um formato mais antigo, faz muito sentido ela gostar tanto dessa carta, forte pra caramba. A existência deles estar lançando essa carta pode abrir portas para eles lançarem outras cartas do desenho também, né? E teve Falinx muita X, carta eu acho, lá. né? Falinx, tinha Darkrai X, a Mismagius, o próprio verdade. Groudon lá da final do Mundial. Tinha uma série de cartinhas lá que a gente não tem conhecimento, né? Que eram até então só do desenho. Pô, será se eles vão lançar algum anime tipo Yu-Gi-Oh! Da vida, do Pokémon TCG? Eu acho que não, fizeram esse desenhozinho só pra dar um gostinho pra galera. Eu acho difícil. E vão ser 4 episódios só? Só, já acabou já. É porque meio que a Pokémon já embarcou na onda de tipo, os nossos 2 carro-chefes são a série original do Pokémon e o Pokémon TCG. Antes o TCG não era tão noticiado assim. Concordo. Não tinha tanta propaganda, tanto material promo. Então eu acho que eles meio que já aceitaram que... Não sei se aceitaram é a palavra, mas... Eles perceberam. Eles perceberam que o Pokémon TCG ele é tão grande quanto o jogo normal, né? Talvez até maior, desculpa falar isso aí, galera, porque a quantidade de jogadores e o quanto de grana que deve render, eu acho que é maior do que os jogos. Não, hein? Em questão de players é bem maior mesmo. Cara, mas em questão de grana, o que vende de carta no mundo... Questão de grana, eu acho que questão de grana os jogos fazem mais dinheiro ainda. Será, cara? Acho. Porque o que vende de carta... Mercadoria... Como é que fala? Merchandise. Não. Licenciada. Não, ok. Produto licenciado, ok. Isso é outra coisa. Mas se for só venda de jogo, eu não sei não. Acho que a venda de produtos de card game, eu acho que é maior do que a venda de jogo. Não de produto também licenciado. É bem diferente, né? TCG lança 4 coleções por ano. Sim, o jogo uma a cada 2 anos. Aí. 4 não, né? Se você contar os mini sets, eu acho que dá 6 coleções por ano. 5. Era pra ser 5, né? Mas agora eles estão entupindo aí. Igual agora, a gente vai ter um 5-1 e logo em seguida, 2 semanas depois, vem a SV4. Porra. É porque vai atrasar, né, gente? É um mês, é mais de um mês depois. Não. É em novembro. Não vai vir tudo de um 5-1 agora não, gente. Infelizmente. Então por isso que eu tô falando que... Mas vai sair... Mas o lançamento da coleção é esse mês. A parte principal dela vem agora. Dia 20... tá bom. Que eu ia falar dos atrasos, mas isso aí tá muito repetitivo. Teve mais algumas outras cartas que foram reveladas da coleção Raging Surf, que vai ser lançada lá nos Estados Unidos agora, junto com o 5-1 aqui no Ocidente. Então, em 22 de setembro, lança lá Raging Surf e aqui sai um 5-1. Da Raging Surf, as cartas devem aparecer pra gente na Fenda Paradoxal de novembro. Então, vamos lá. Saíram só algumas cartas, vamos a elas. O Palkia é um Pokémon de água com 130 de HP, básico. Por 2 energias incolores, Teleportation Burst, 30 de dano. Você pode trocar este Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Por 1 de água e 2 incolores, Prize Count, 80 de dano. Se você possui mais cartas de prêmio sobrando que o seu oponente, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais. Tem fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2.
E aí eu quero ouvir de vocês. O que você acha, GH? Meme dela meme? 160 com condição. Dá pra jogar, mas não é a melhor coisa que eu já vi, não. Assim, acho que não é meme, não. Dá pra usar em algum lugar e tal, mas eu acho que, por enquanto, não tá compensando muito, não. 160 é pouco pra ter uma condição tão pesada num deck de Palkia, né? Porque no Palkia é rápido, você quer sair pegando prize. Então, muito poucas vezes você vai ficar atrás no prize. Eu achei bem ruinzinho. Acho que num deck de água é muito melhor até você bater de Baxcalibur do que colocar esse Palkia aí. Isso é verdade. Por enquanto, sim. Uhum. É porque você tem um dano garantido do Baxcalibur, né? Com poucas energias até. Mesmo tanto, né, na verdade. É 3 energias? Uhum. Não costumo jogar de Xianpao, então... Se você precisar bater como um batedor sem Holy Box, é melhor você bater de Baxcalibur. No primeiro momento eu tinha pensado nele exatamente como um atacante de um prêmio pro deck do Baxcalibur, né? Só que o próprio Baxcalibur é um atacante melhor, né? Então... ele já vai estar em campo, porque você vai conseguir... Pelo menos você vai rodar o deck pra fazer ele no T2. Então ele já vai estar em campo. Você não vai ter que tirar nada do baralho pra poder adicionar ele, porque ele já vai estar no baralho. É difícil, né? Uma carta assim... Eu acho meio zoado quando vem um Pokémon lendário assim, com uma carta meio zoada, mas tá bom. Seguindo normal. Aqui, a gente tem... Pode falar? Normal. A gente tem aqui o Zekrom. O Zekrom, Pokémon do tipo elétrico, com 130 de HP básico. Por uma energia incolor, Shorting Crash, 20 de dano. Antes de causar dano, descarte todas as ferramentas Pokémon do Pokémon ativo do seu oponente. Por 2 energias do tipo elétrico e uma incolor, Raging Thunder, 130 de dano. Este ataque causa 40 de dano a um dos seus Pokémon no banco. Ele tem fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 2. Esse aqui, achei bem meme, hein? Por nada não. Também achei muito bem isso daí. Mais um filler, né? Quando eu tava lendo, mais um filler, né? Quando eu tava lendo esse ataque, no início eu sempre demoro pra traduzir direito. Eu achei que era no banco do oponente, mas quando eu li que era no seu próprio banco, aí eu já falei, Não é como se fosse assim, é no banco do oponente, nossa, vai ser muito melhor. Não. Igual, né? Não, ia ser ruim igual, mas pelo menos você ia ter um algo assim, posso pensar nisso aqui. Mas sendo no seu próprio banco, não tem nem com o que pensar. É difícil, né? Uhum. O GH vai colocar 4 no baralho dele, não vai não, GH? 4 de Zekrom. Botar assim. 4 de Zekrom. No pré-release é bom, hein? Se bem que... Não, no Regional de Curitiba não, no Regional de Goiânia, quando eu sair Regional de Goiânia. Opa, quando sair Regional de Goiânia eu serei campeão. No IC de Goiânia. IC de Goiânia? Ô, louco, hein? A barraquinha vai vender pamonha ali na porta do... É verdade. Vai mesmo. Vai ter tereré e pamonha. Seguindo aqui, a gente tem também um Zacian. O Zacian é de metal, ele tem 120 de HP básico. Ele, por uma energia de metal, tem um ataque Iron Hall, 30 de dano. Liga uma energia básica de metal da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon no banco. Por 2 de metal e uma incolor, Brave Blade, 130 de dano. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não pode atacar. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama, custo para recuar 2. E assim, poxa, mais uma carta do Zacian e eles continuam sem lançar a outra forma dele, né? Sempre com a espada na boca. Até me perguntando se tinha a outra forma dele pra colocar na coleção. Até hoje não tem. Vamos ver, né? Como é que vai ficar. Eu achei que aquele Amazing fosse, mas não é não. Do 3 esse é o menos pior, né? Não diria nem o melhor, mas é só o menos pior dos 3. Eu achei honesto, pra ser sincero. Ele é honesto, mas isso não faz ele ser bom, infelizmente. Não, mas eu acho mais honesto do que os outros. É definitivamente uma das cartas já fakes. Não, porque assim, se você pensar, desculpa te cortar, GH, você talvez vai pensar junto. Eu tava olhando aqui. Se você pensar que o Zacian V é 100 de HP a mais e 100 de dano a mais, pra mim é honesto. E tem um efeito bem parecido, não ataca no próximo turno. Eu acho que ele não seria usado nem pelo segundo ataque, né? Seria pelo... Primeiro, sim. Primeiro pra bate energia. Exatamente. Mas ainda acho honesto. Vou usar? Não. Também não vou jogar com deck de metal. Se ainda tivesse aquela ferramenta lá da espadinha, fazer ele bater mais 30. É verdade. 60, ligando uma energia. Um bichinho básico, quando você bater no T1. Se bem que eu vou jogar com deck de metal, sim. Não sei se vocês devem ter falado no último programa que eu não participei. Falamos. Falou, né?
O meninão, o meu Blacéfalo. Aí, ó, vem com tudo. Meu Blacéfalo novo, atualizado. 2023. Uma outra carta aqui que a gente tem é o Minior. Cara, o Minior eu acho um Pokémon super simpático, sendo sincero pra vocês. E é a segunda vez que ele tem uma habilidade mais ou menos como essa, que ela vai sair agora na Raging Surf. Vamos lá no Minior. A habilidade dele, ele é um Pokémon de luta, né, com 70 de HP, básico, e ele tem a habilidade Flying Meteor. Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon está no seu banco, quando você ligar uma carta de energia da sua mão nele, você pode trocá-lo pelo seu Pokémon ativo, por uma energia incolor, Gravity Tackle, 20 de dano, 20 vezes. Este ataque causa 20 de dano, vezes a quantidade de energias no custo para recuar do Pokémon ativo do seu oponente. Ele tem fraqueza do tipo grama e custo para recuar 2. Então é basicamente um bichinho que tem uma Jet Energy embutida nele. E aí, o que vocês acham? Acho que ele podia ter um de recuo. Um de recuo? Ele poderia ter pra facilitar essa pivoteada dele. Mas dois de recuo é zoado, né? Realmente, 2 de recuo é meio zoado. Eu gostei muito da full art dele, da Ilustrador. Acho que eu vou até colocar essa full art na minha Pokédex, porque tem todas as formas dele, né? Até hoje só lançaram essa rosinha dele. Boa ideia. Não, tem a outra, sim. Não, tem uma fechada, né? Mas eu digo essas coloridas. A colorida? Colorida não saiu nenhum. Com essa imagem aqui dá pra montar o Megazord, pô. Tem todas as cores aqui. Eu achei maneiro, eu achei o ataque até razoavelmente, assim, utilizável no momento de desespero, né? Por um incolor, né? Bate por incolor, tem outras... bate com uma fraqueza importante no nosso meta, né? Então, sei lá... Só que só 20 vezes vai fazer pouca diferença. Vai fazer pouca coisa, né? Mas fazer o quê? Tamo aí. O que você acha, GH? Cara, é pra ficar de olho e pra colecionar a arte. Por enquanto ela não faz nada não, mas fica de olho nela. É isso aí. Concordo com o GH. Tem um comentário bastante interessante aqui ó, na notícia, que diz o seguinte. Por conta do Minior que a gente precisa da prancha do retorno de volta. Porque ele seria uma tech muito interessante no Lost Box por conta das constantes trocas que ele faz. Você usar o Minior para trocar para um Confei, usando a energia do turno para trocar para depois um Cramoran para atacar de graça, seria interessante. Basicamente o que a Jet Energy faz, né? Com qualquer bicho. Exatamente. Né? Então, sei lá, e o Turn Board era uma ferramenta legal, mas isso aí é o que a Jet Energy faz. E é o que, tá fazendo um monte de Lost Box por aí com essa Jet Energy, né? Sei lá. Eu gosto da ideia, mas acho que não precisaria da prancha do retorno, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma outra carta, uma família, essa eu achei muito interessante. Tem até um ponto maneiro que a gente pode comentar em relação a quem ilustrou essa carta, que é a família do Aegislash, que vai sair agora na Raging Surf também. Então vamos lá. Vou falar dos 3 e aí no final a gente comenta, tá? Roned, Pokémon de metal, 60 de HP básico, por uma energia de metal, Cut Up, 20 de dano seco, fraqueza tipo fogo, resistência tipo grama, custo para recuar 1. Ele evolui para o Doublade, também de metal, com 90 de HP, estágio 1, por uma energia incolor Slash, 20 de dano seco, por uma de metal e uma incolor Slash Strike, 80 de dano. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá usar Slash Strike. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 2. E por fim, o Aegislash de metal, 150 de HP, estágio 2. Ele tem a habilidade Sacred Shield, previna todo o dano causado a este Pokémon pelos ataques dos Pokémon X e Pokémon V do seu oponente. Por uma energia de metal e uma incolor, Hard Bash, 120 de dano. O dano deste ataque não é afetado por quaisquer efeitos do Pokémon ativo do seu oponente. Ele também tem fraqueza tipo fogo, também tem resistência ao tipo grama e o custo para recuar é 3. E o que eu falei que era bastante interessante é que a gente tem também a imagem da carta de galeria do Aegislash, né? E você vê que a espada tá lá em cima tipo de um pedestal. E quem ilustrou essa carta é um dos ilustradores da franquia Zelda. Hã? É mesmo? Aham. Tá com Iwata? Eu vi esses dias, eu vi hoje, na verdade. Nossa, não fazia ideia.
Ele ilustrou Breath of the Wild, mais especificamente. Caraca, que maneiro! A arte você vê bem que, disso. A arte maneira demais, cara. Não, a arte tá sensacional. E aí deu certinho, né? O cara que ilustra Zelda foi lá e trouxe a carta de uma espadinha em cima de um pedestal. Uma espada e escudo, né? Master Uma carta Sword. boa, uma carta boa. Eu gostei bastante da carta, não sei vocês. Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito dessa carta também, mas eu até tava comentando no nosso grupo aqui da nossa liga aqui, que pra mim a dificuldade é ser estágio 2. Hoje os estágios 2 estão melhores pra jogar. Só que os que jogam melhor no formato, e vocês podem descortar, são aqueles que têm uma energização melhor, uma energização mais tranquila de ser feita, como a Gardevoir, que tem uma energização, ela é mais suporte do que atacante no deck, mas se ela precisar atacar, ela tem uma energização muito simples, ela mesma se energiza, então é fácil de você energizar e atacar, sendo estágio 2. E também tem o Charizard, que ele próprio se energiza. São os dois estágios 2 que estão jogando, isso eu falo questão de atacante, e tem a Gardevoir Baby, que é atacante. Ela precisa de 3 energias para atacar. Só que ela tem uma habilidade que pode ser que energize ela. A Gardevoir Baby, a Gardevoir X energiza ela. Então são 2 pokémons de estágio 2 que tem bons ataques. 3 no caso, né? Gardevoir X, Gardevoir Baby e Charizard X. São 3 estágio 2 que tem bons ataques, só que eles se energizam. Você consegue ter uma energização consistente com eles. Então, quando não se tem uma energização tão consistente assim, parece que não vai pra frente estágio 2. A gente tem também o Magnezone, que poderia ser um bom Pokémon e pede uma energização pouca, né? São 2 energias para poder atacar, abaixo de 220. E não indo tão bem, é um estágio 2. A gente tem o Magnezone Baby, que energiza o Dialga, só que o Dialga precisa de muito para atacar. Então a gente vê que os estágios, eu gostei muito dessa carta. Ela tem uma habilidade que previne muito bem contra Pokémon X e Pokémon V. E isso, se o João, assim, né, aqui no específico nada, juiz, pode corrigir. Que é Pokémon V também inclui VMAX, Pokémon V-Star, V-Union, V. Então ela resiste dano de todo mundo de grande que tá jogando. Charizard, Gardevoir X, Zacian V, não toma dano de Arceus, não toma dano de Lugia, não toma dano de uma turma aí. Tem um dano ok, 120 de dano e não é afetado por nada, então ela vai bater 120 normal por 2 energias. Só que se não tiver uma boa energização pro Aegislash, talvez não vingue. E é uma carta tão boa, cara. Quando o formato ele der uma desacelerada total, né, caindo os Vs, ele pode ver mais jogo. Mas por enquanto ainda a gente tem Mimikyu, que é básico, é só colocar ali e já era. Por mais que ele tenha mais que o dobro da vida do Mimikyu, né, você pode tancar algum dano aí de Pokémon não X e não V com mais facilidade, ainda tem a questão de evoluir e tudo mais, né? Então, por enquanto, Mimikyu é infinitamente melhor, né? A gente tem que lembrar também que há não muito tempo existiu o Decidueye, né? Que era basicamente isso aí. Um estágio 2 com um ataquezinho ok e que tancava o meta inteiro. Assim, tem como fazer um deck dele. O Mimikyu é mais barato quando você quer uma saída rápida. Pra, o cara só usa X e V igual o Charizard né? E você põe o Mimikyu, provavelmente o Charizard não ganha, mas tem o Charmeleon que bate 70 e mata o Mimikyu. Então tem essas coisinhas, né? E ele poderia usar pra poder ganhar do Mimikyu. Aí você faz um deck inteiro de Aegislash, essas coisinhas pequenas que os decks geralmente têm pra ganhar do Mimikyu não funcionam, porque você faz Aegislash atrás de Aegislash. Então, assim, um deck especializado nisso, pode ter certeza que ele vai acontecer em algum momento, você vai enfrentar um deck desse aí. Não sei se ele vai ser o melhor, não sei se ele vai ser, um dos melhores, mas ele vai existir. Isso aí eu acho que o brasileiro gosta desse tipo de deck, igual foi com o Decidueye. Com certeza vai. Eu ia falar alguma coisa nesse sentido também, sabe? Eu acho que ele ganha por ter um ataque interessante, um ataque perfurante. Então, a energia que ele requer é pouca. Você pode tranquilamente usar ROI, por exemplo, para poder acelerar essa energia aí que falta. É uma carta, sim, cara. Eu vejo potencial nela. Mais pra frente você pode usar as luvinhas, você pode usar as faixas, a faixa lá que bate mais quando você tá perdendo, por exemplo. Então tem um potencial bacana, porque essa habilidade de você tancar dano de X e V somada a um ataque ok, entendeu? Já ajuda bastante. Porque se você for pensar, o Decidueye até que o GH falou, poxa, era 90 só no ativo
e snipava 20 em 2 do banco, né? Ou era um só? Era em 2, não me falha a memória. Em 2, né? Então assim, poxa, bem ou mal, o Decidueye botava 130 de dano na mesa, sei lá, batendo em 2 bichos do banco, que era comum, né? Logo depois a gente já ter a proteção de banco. Então, e mesmo assim ele foi relevante, né? Então, esse aqui, você batendo, mesmo que você bata só no ativo, mas você tendo a questão de você ter um dano perfurante, que é sempre uma coisa muito interessante no meta, eu acho que tem potencial, sim. Não que vá ser meta-changing, até agora, acho que a gente não tem visto muitas cartas assim, nossa, isso aqui é meta-changing, isso aqui vai mudar tudo que a gente conhece, tudo que a gente está vendo do jogo. Mas eu acho que dá para fazer uma gracinha, sabe? Concordo. Indo adiante aqui, na nossa última notícia, a gente tem uma linha do Gengar, que também vai sair na Raging Surf. Então vamos lá. Gastly, Pokémon do tipo noturno, com 50 de HP, básico, por uma energia incolor, Alure, compra uma carta. Por uma energia noturna e uma incolor, Will-O-Wisp, 20 de dano. Tô decepcionado que não deixa queimada, é só 20 de dano seco. Fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 1. O Gastly evolui para o Haunter, também noturno, com 80 de HP, estágio 1. Por uma energia noturna e uma incolor, Dark Slumber, 40 de dano. Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 1. E o Haunter evolui para o Gengar, tipo noturno também, com 130 de HP, estágio 2. E ele tem a habilidade Night Gauge. Uma vez durante seu turno, você pode trocar o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon no banco. Por uma energia noturna e um incolor, Nightmare, 100 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Fraqueza também é o tipo lutador e custo para recuar 1. Mais um Pokémon que muda o seu ativo, né? O que vocês estão querendo dizer com isso, hein? Ela não quer ver o meu Snorlax jogar mesmo, pelo jeito. Tem quem jogar? Snorlax. Ah, sim. O Snorlax de bloco. Sacanagem. Mas assim, eu gosto dessa ideia aí por ser uma opção. A gente sabe que vai sair agora na 151 aquela ferramenta que dá um recuo grátis a Pokémon Estágio 2. Então a gente tem atualmente o Decidueye que troca do banco para ativo ou do ativo para banco. E ele pode ser um bom Pokémon para fazer essa questão de você dar esse switch em Pokémon que ataca e não pode atacar no próximo turno. Principalmente. Então você joga, o cara atacou, você atacou, no próximo turno volta pra você joga o Decidueye pra frente, recua e ataca de novo. O Gengar pode ser uma opção sem ser dando um prêmio só pra fazer essa play. Vai ter que jogar doce raro de qualquer jeito. Pode ser uma opção mais barata, digamos assim, né? Pra você montar. Eu acho interessante por conta disso. Como atacante, não vai. É só pra fazer essa troca. Bom, uma vez durante o seu turno você pode trocar o Pokémon ativo do seu Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Se o Gengar tá no banco, ele pode ir pra ativo, né, Alci? Entendi, desculpa. Ele fala pra você trocar o Pokémon ativo por um do banco. Você pode colocar o próprio Gengar. Pode. Normal. Então, se o Gengar tá no banco, ele é um dos alvos possíveis, né? Sim. O dano é pequeno, né? Talvez não seja a jogada mais ideal, mas fazer. Então, mas aí a ideia seria jogar o Gengar pra ativo, usar a ferramenta pra recuar ele e bater com outro atacante. Ah, tá. Dá. Fazer essa play, porque às vezes você tá com um baralho ali que o cara bate e no próximo turno você tem que recuar ele pra atacar de novo. E aí você faz essa play, joga o Gengar pra frente, o que poderia ser feito até com o Decidueye também. Joga pra frente e recua. Só que o Gengar seria a opção de um prêmio só, né? O Zoroark Floatstone fazia justamente isso, né? Só que ele estágio 1. O Decidueye, ele bate 130 e 30 no banco, né? Em questão de ataque, pelo menos, ele tem uma vantagem melhorzinha. E mais vida, claro, né? Só que aí o Gengar tem essa opção, que nem o Cato falou, de ser um prêmio só, de você for usar ele só pra ser o pivô, você tem essa opção de com a ferramenta, né? Ele vai recuar grátis, então... Se na sua estratégia for entrar só pra fazer o recuo, fazer essa troca, o Gengar pode ser a melhor opção. Se na sua estratégia tiver a opção ainda de atacar ali, se você pensa, talvez esse ataque aqui vai me ajudar, aí o Decidueye é a melhor opção. Eu tava pensando aqui, cara, me incomodou profundamente a fraqueza desse bicho ser lutador. Não, mas tá certo, ele não tem nenhuma interação de
de ter fraqueza a inseto. Portanto, você pode ver. Os que são Dark no TCG por serem Dark no jogo, tem fraqueza a grama. Os que são Dark por ser veneno, são sempre lutador. Então, é que ele é. Mas ele é fantástico. Eu sei que ele deve estar puxando o ground, né? Mas ele é lutador. Tá puxando, tipo ground. Tinha um Pokémon que era mais ou menos assim, deixa eu tentar lembrar, cara, que ele era imune a um negócio e ele era fraco pra isso. Acho que tinha o Canyon, que era de água e fraqueza porque ele, porque ele, via de regra, ele tem a fraqueza, né? Só a habilidade que faz ele ser imune. E os ápidos elétricos com fraqueza elétrica também é lendário. Isso aí também faz um sentido. É voador. Sim, mas é engraçado. O Electros também, né? Eu acho que ele. Não lembro se ele sai com fraqueza. Não, ele sai com fraqueza e ele é imune. Ele é o único Pokémon que não tem fraqueza nenhuma no VGC, né? Porque ele não tem fraqueza, Electros? Ele é elétrico, mas ele tem a habilidade de Levitate, né? Então ele não toma dano que beleza. de terra. Mas no TCG ele sai com fraqueza. Ele só ia ter fraqueza tipo ground. Como ele tem Levitate. Ou ele tem Levitate. Já não tem. Olha só, interessante isso aqui. E antigamente, antes das fadas, né, tinha o Sableye e o Spiritomb, que também não tinham fraqueza, né? Mas aí saiu fada e acabou com a farra deles. Que eles tinham, eram Dark e Fantasma, né? Aí não tinha fraqueza nenhuma. Aí veio o fada e acabou com a brincadeira. Curioso, cara, eu não sabia disso não. Interessante. Bom, gente, essas foram as nossas notícias da semana. E aí a gente poderia falar aqui um pouquinho nessa segunda parte aqui do cast sobre esse meta de Obsidian Flames, né? O Regional de Curitiba está chegando. A gente tem jogado, né, com Obsidian Flames já. A maior parte das ligas, inclusive, até, por conta do atraso, estava aceitando até proxies da nova coleção. E aí, quais são as impressões de vocês? O que mudou? Aliás, essa semana que vai ser o episódio, né, a gente vai ter o Regional de Pittsburgh, né? Então quando sair o episódio, você provavelmente vai saber quem é o campeão, mas como estamos gravando antes, a gente pode fazer o nosso predict aí e você pode mandar um comentário cornetando a gente. O que vocês acham que subiu? O que melhorou? O que caiu? O que virou meme? O que era meme agora é forte? Ou não mudou nada e continua a mesma coisa? O que vocês estão achando de Obsidian Flames? Bom, eu acho que, sim, mudou em questão de Charizard e Pidgeot, né? Mas dali pra trás, os decks continuam basicamente a mesma coisa, né? Algum ou outro ali incluiu os estádios, né? Tanto a sede quanto a loja da cidade. Mas bem pouco, acho que Gardevoir se aproveitou desses estádios, né? Mas de forma geral, acho que os decks não mudaram em nada. Mas Charizard, eu joguei a liguinha ontem, ganhei a liguinha ontem de Charizard e achei um deck muito forte. Tem out para estádio, que é o que mais atrapalha o deck. E assim, tem potencial para continuar vendo o jogo assim no decorrer do formato. Sim. Dos antigos, eu acho que adaptaram muito bem o Miraidon, né, que está usando 4 paths agora para conseguir se dar bem nesse formato. E eu acho que é um deck com bastante potencial também. Até tô tentando convencer o João a treinar com esse deck aí, porque é um deck muito bom e fácil de usar, né? Se você... Miraidon com 4 PF? Diferente. Manda a lista aí. Deixa eu mandar. Com Flávio. E se ele é um deck meio automático, né? Você não vai precisar ficar quebrando a cabeça, porque uma coisa que o João muito reclama do Regional de São Paulo é que ele ficava quebrando a cabeça com a Gardevoir. Eu saí esgotado. Eu vou pro IC no final do ano, provavelmente de Gardevoir. Ih, corajoso. Ou vou jogar de Goldengo, aí vamos ver como vai ser. Eu tô querendo ir de Goldengo, depender da Tifa Paga, né? Goldengo, tio. Não, mas deve chegar na data. Esse aí deve chegar na data. A Goldengo. Eu concordo com você em relação ao Charizard. Eu acho que o Charizard, a galera percebendo a força que o Charizard tem, pautou muitas coisas pro meta atual. Como o Charizard ficou um pouco popular e não saiu pouco como muita gente imaginou, saiu bastante nas boxes, deu uma caída de preço até. Eu tenho um amigo aqui que ele montou... Cai mais. Pode, claro. Pô, o parceiro aqui tirou um Charizard Gold na ETB que ele abriu, e ele abriu um quad pack, pegou um quad pack aqui na liguinha, vou abrir um quad pack aqui, pum. Primeiro booster que ele abriu, Charizard. Então assim, tá saindo com facilidade. Aqui na liguinha o cara tirou o alternado e o Gold
no mesmo kit de pré-release. Tá maluco. Pois é, eu ouvi falar. Maluquice. Eu vi a foto. Então, assim, faltou muita coisa. Por causa da fraqueza do Charizard ser a grama, a gente vê que teve o deck da Giratina. Era da Giratina que tava jogando com. Giratina e Arctina deram uma adaptada. Arctina adaptado pra colocar o Serpério V, ou V-Star, ou alguma outra teste. Eu já vi Shaymin também, Shaymin V, já vi algumas outras cartas. E realmente foi o que fez a grande mudança e é o que mais se saiu bem jogando atualmente, principalmente com Pidgeot. Tem versão, acho que tem alguns que estão jogando sem Pidgeot, mas eu acho que com Pidgeot ainda joga muito bem. O Pidgeot é outra carta muito forte, que pode jogar em outros baralhos. São as duas principais cartas dessa coleção que, com certeza, a gente vai ver muito em torneios aí e tem um futuro muito bom dentro do nosso cenário. Mas Pidgeot que graças a Arceus tá barateando bastante, porque tá saindo bastante também, né? Exatamente. Mas assim, tem muita coisa com potencial que eu tô gostando de ver, cara. Não muita coisa. Tipo assim, ó, Tete. Aí tem Tete. O Ice Kill como Tete em deck de Xianpao é uma boa ideia, porque ele bate 160 de dano, é um Pokémon que energiza com energia de água, então você não precisa colocar energia especial pra ele, você pode com Bascalibur energizar, e ele dá nocaute na tech que o cara colocou pra bater em Charizard, porque vai ter muita gente querendo se proteger de Charizard e vai botar um Serpério VMAX, alguma coisa, ou V-Star na brincadeira, ou até colocar um Leaf, um VMAX, ou colocar uma outra Tete. Você bate de Ice Kill. Vai ter muita gente fazendo isso. Tem muita lista de Arceus Giratina que tá jogando com Serpério pra pegar. Aí o cara abre errado, uma copiazinha desse Ice Kill não faz mal no Xianpao, não. Não acho que seja ruim, não. O que vocês acham? O Ice Kill acho que não é momento dele agora, né? Mas mais pra frente, quem sabe. Quando sair o Charizard de fogo? Não, de fogo não, pô. Não, de fogo. Ele é de fogo, né? O Ice Kill é de fogo. Esse Ice Kill é Terra de Fogo. Ah, você tá falando do Terra de Fogo. Faz tudo. O Terra de Fogo. É o Terra de Fogo. Ele bate 160, volta uma energia, ou descarta uma energia, e o Pokémon atacante não pode atacar no próximo turno. O Pokémon defensor não pode atacar. Sim, é o Ice Kill X. Tem o Baby também. Eu tava com o Baby na cabeça. Não, seria o X. Mas eu acho uma boa ideia, porque assim, vai ter muita gente querendo counterar Charizard. Tem muito, principalmente agora nesses primeiros regionais aí que vão começar a ser transmitidos. Se o Charizard for muito popular, vai ter muita gente colocando o tech de grama. E quem vai fugir de baralhos como Arceus e outros que utilizam energia de grama ali, pode colocar a tech e ficar mais tranquilo. Cara, eu acho uma excelente ideia. Xianpao já usa energia de água. Você só acha um espacinho pra botar ele ali. Se não abrir com ele, se não colocar ele em campo e não tiver essa tech, você pode descartar ele. Tem várias outras one-off em outros baralhos que funcionam assim. Eu acho que é uma boa ideia. Não acho ruim, não. Sim. Outro deck que eu acho que tá muito forte ainda é o Rapid Box, né? Inteleon e o Urshifu. Essa semana mesmo teve torneio na Limitless e o Shintaro Ito ele pegou o segundo lugar num torneio grande lá com esse deck, né? E é um deck assim que ele tem out pra muita coisa, ele é um deck rápido, no T2 você já tá conseguindo fazer bastante coisa, ele pode abusar do Medichan e roubar turno. É um deck pra se ficar de olho, assim. Eu tenho medo desse bicho aí, viu? Isso aí é bizarro. Eu tenho medo desse bicho aí. Não por nada, não. Isso aí é bizarro mesmo. Sobre o meta no geral, meus centavinhos a respeito. Pelo que eu tô vendo, tem uma crescente no Lost Zone de novo. Tanto o Babyzinho, o Lost Zone Box e o Lost Giratina. Sempre teve em alta, mas assim, com a Gardevoir e tal, eles baixaram um pouquinho mais, porque eles não são tão bons quanto a Gardevoir. Mas eles estão dando uma voltada agora. O Mew deu uma caída, a Gardevoir deu uma caída, porque eles estão com medo do Charizard, apesar de não ter tanto Charizard assim. É só uma coisa que, tipo, a presença do Charizard causa, que é o medo de você enfrentar ele. Mas sim, se você for ver as porcentagens, o Charizard tá aí com 10, 15% de representatividade, que é tranquilo ainda você ir de Gardevoir e ir de Mew pra um torneio com essa representatividade. Não tem problema nenhum, sabe? O problema é quando o deck pega 20, 30% e tal. Mas a chance de você acabar enfrentando é muito grande, né? Mas 10, 15, cara, e assim,
como acontece com decks novos, são decks que muita gente acaba pegando ele pela primeira vez ou algo assim, e acaba tendo muita gente em que não é familiarizado com o deck jogando. O que resulta que a maior parte desses decks novos que geralmente surgem em metagame e tal, eles acabam sendo nas mesas mais baixas, saindo na mesa mais baixa, porque a galera ainda não descobriu as listas boas, a galera ainda não descobriu como é que joga bem com o deck. E geralmente são pessoas que tem um ditado bem famoso lá fora no Yu-Gi-Oh! Que a galera chama assim de New is always better, que é tipo, jogar com um deck novo é sempre melhor. Então, quando surge um deck novo, a galera vai testar. Independente se o deck é bom ou não. Então, a galera vai testar. Ainda mais o Charizard. Então, apesar da representatividade alta, eu acho que não é tão alta e ele aparece com muitas mesas baixas. Ou seja, Mew e Gardevoir ainda estão ok pra se jogar torneio. Não tá tão ruim assim. Então, se você gosta Eu dos gostei dois decks... desse ditado aí. New is always better. New is always better. É bem famoso lá fora, assim. Isso aí que você comentou dele só, desculpe te cortar, João, ele comentou dos decks terem dado uma sumida. Eu acredito que não seja nem pelo Charizard. Acredito que seja pela crescente dos PF, né? Porque, que nem você falou, Giratina e Lost Box, eles deram uma subida porque são decks que não perdem automaticamente para PF, né? E eles podem usar 4 PF no deck sem sofrer com isso, né? Aí esses outros dois, se eles não têm uns outs na hora ali pro estádio, fica mais complicado de jogar, né? O Charizard é a mesma coisa, né? Basicamente, as listas que tem topado e tudo mais são todo mundo dependente de habilidade com Holy Box, né? A minha lista mesmo que eu tô usando vai com Bibarel justamente para não sofrer com isso. Mas é uma carta que atrapalha bastante, não só Charizard, como vários outros decks do formato, né? E pra ser sincero, eu que sou main Gardevoir, eu tenho muito mais receio de enfrentar um deck que o cara vai me travar com PF do que eu enfrentar um Charizard. Porque eu já tenho um plano de jogo muito bem montado na minha cabeça pra enfrentar Charizard, eu não tenho medo nenhum de enfrentar Charizard. Pode vir, posso perder, mas eu tenho um plano de jogo como eu só jogo de Gardevoir, então eu já tenho a minha lista meio fechada ali já. E com o surgimento do Charizard... Contra Charizard, Pichói? Não, tem como fechado contra o Charizard não. Mas eu já sei ali mais ou menos como jogar e eu tenho um plano de jogo para enfrentar Charizard. Então meio que às vezes funciona, às vezes não funciona, depende muito se você vai montar um bom setup ou não. Isso pra Gardevoir é o que leva mais em consideração. Se você montar um bom setup, você tá meio caminho de fazer uma boa partida, não de ganhar, mas de fazer uma excelente partida. E eu não tenho receio nenhuma de jogar com Charizard, porque tem como você contornar. Gardevoir não é só você baixar a Gardevoir X rapidamente e energizar um monte. Você pode ir por outros caminhos. Você pode deixar pra baixar a Gardevoir X no momento chave pra você energizar e dar aquele nocaute que você precisa maior, botar uma pressão melhor na mesa. Então tem como contornar ainda. Eu não sinto dificuldade. A minha maior é PF. PF eu tive que aumentar, eu tava jogando com 2 estádios só. Aí eu comecei a jogar com 2 estádios e o aspirador, porque pode tirar tanto o estádio como uma ferramenta que esteja atrapalhando ali. E aí agora, cara, com Charizard, com a galera jogando com 18 PF no deck, eu tive que voltei a usar a trabalhadora no deck também. Então, pra tentar fugir disso daí. É 4 PF do deck, mais 4 na coxa, né? Exatamente. Ainda joga com aquela... Clara, não. Como é que é o nome dela? Cap? Isso, a Rosiane. Já joga com Rosiane. 18 ainda no deck pra poder voltar ainda, estádio, ferramenta, pô. E pra vocês verem, o quanto pode mudar com o advento de um deck só, cara. Só meio Charizard, cara. E o metagame muda. E assim, nem é o melhor deck. Ele é um deck bom. Eu diria assim, deve ter uns 3 melhores decks e ele tá abaixo dos 3. E ele não é o melhor deck. Já diz aí quais são os 3 melhores. Já diz aí. Já dá cal. Na minha cabeça, assim, os decks que eu vejo que tem... o field tá bom pra eles e eles são consistentes e tem resultados grandes e a galera vai continuar jogando com eles. Acho que é o Lost Box Giratina, que é o deck que eu tava treinando e eu vejo que tá tendo muita representatividade dele nos torneios. O deck que vocês comentaram do Rapid Strike, porque ele
pelo que eu senti, ele tem uma facilidade muito grande contra o deck de Lost Box, porque tem o rolê dos pings do Inteleon, tem o rolê do Medichan de ganhar mais um turno, tem o próprio VMAX que faz os 2 ping, né? Você pode matar um Manaf na habilidade, e aí você ganha mais um turno em cima do Manaf com o Medichan, e você faz os 2 ping lá do Urshel VMAX, mata com Fei. É um pesadelo jogar essa meta. Então, assim, esse é um segundo deck. E um terceiro deck, por incrível que pareça, eu acho que ainda é o Mil, o VMAX, saca? Porque tá ali entre ele e a Gardevoir, eu acho, um dos dois que tá como terceiro melhor deck. Acho que o Lugia é um desses que tem que ficar de olho, que tá sempre no radar também, né? O Lugia também. De olho, cara. Com certeza, Lugia. Mas hoje, eu acho um pouco mais Gardevoir do que Mil. Eu também concordo. Pode ser. Hoje. Hoje, Mil é que você não cansa, né? Então você vai ganhar muito rápido, vai perder muito rápido. Hoje, eu acho a Gardevoir um pouquinho acima, assim, um pontinho só, quase empatado com Mil, porque Mil perde muito pra se bater na mesa com Charizard. E Guard tem essa vantagem de ter como comprar carta mesmo com o PF em campo, né? Então você Exatamente. O PF vai atrapalhar a Guard no momento que ela precisar energizar. Fora isso, e o uso do Greninja, mas fora isso, você consegue contornar. Então, assim, eu acho que... Eu digo que tanto o Mil quanto a Gardevoir estão boas, apesar do Charizard, pelo aquilo que eu falei. O Charizard ainda é uma bad match, mesmo que a gente tenha planos de jogo, cartas, ainda é, assim, um pouquinho desfavorável, naqueles 10% desfavorável, alguma coisa assim, que faz esquisito a match. E se você pega num torneio, você sabe que você vai ganhar ela no braço. Não é muito fácil, né? Você sempre vai ter que ganhar no braço, jogando pra caralho, cansando pra caralho, deixando sua cabeça assim, igual o Alcin ficou da última vez que jogou de Gardevoir. Então, nunca são matches fáceis, sempre são matches muito difíceis de jogar. Mas apesar disso, o deck, ele é um dos melhores, né? Tanto o Gardevoir quanto o Mil. E o Mil, apesar do PF existe aí já há muito tempo, o Mil é o atual campeão mundial, então a gente nunca pode descartar o Mil, apesar de existir o PF, porque o PF tá sendo jogado desde que ele foi lançado. Sim. E o Mil tá topando e ganhando torneio desde que ele foi lançado também. Então, é aquele... Isso, né? E jogando com o PF. Então, jogando com o PF no deck. Né? Não, sai alguma carta pra counterar Mil, o Mil usa a seu favor, né? Sai PF, saiu... É absurdo, né? Peguei e vi até deck usando o Spirit Tomb pra travar os Drapion do oponente, sabe? É maluquice esse deck. Sim, então assim, não adianta. Não, eu vi o Mil usando o Drapion. A minha vida não foi mais a mesma depois desse dia. Os caras transcenderam. O cara que tinha um Drapion na mesa, minha vida mudou. Então, assim, são decks que tem aquela lógica do... A galera que viveu essa época deve saber, que é do Picaron. Sai uma carta assim, o Picaron morreu. Aí o Picaron vai lá de novo, melhor deck. Aí sai outra carta, agora o Picaron morre. Aí passa um tempinho, o Picaron melhor deck. E assim por diante. E o Picaron sempre foi um dos melhores decks, desde quando ele começou a jogar até o final da vida dele. E o Mil é assim, cara, não dá pra descartar, não. Não mesmo. Agora, papo lúcido aqui, e eu espero que o João me impeça de fazer isso. Mas eu tô jogando há uns 3 dias já no live com Malamar Rapid Strike e eu só perdi uma partida até agora. Que gente? Existe ainda? Me tira essa vontade de ir pro like de Malamar, pelo amor de Deus. Não, eu quero. Mas eu quero uma Preciso gravar isso na minha mesa hoje. Eu também, quero gravar isso. O deck, ele tem potencial. O problema é Sablai, cara. Mas tirando Sablai, você consegue lidar com tudo, velho. Então você vai ter que fazer igual o cara jogou de Nightwings. Shymansky, fugir dos Lost Zone. Mas, cara, continua um deck muito divertido e com potencial pra bater os 360 no turno ali de boa pra matar um Charizard numa paulada. É muito bom. Eu tenho 2 pontos aqui que eu queria citar pra vocês pro futuro de Obsidiana em Chamas aqui. Um chamado Vespiquen e outro chamado Claydol. Vespiquen, a energização dela é complicada, são 3 energias de grama. Mas eu montei uma lista de Vespiquen, tava treinando, tava tentando fazer ela ficar um pouquinho mais... A gente tava trocando ideia sobre isso, né, Wesley? Até. Tipo, o Wesley, não foi? Sim. Eu não tinha falado com você, eu acho que eu não tinha falado com você que eu tava testando ela com Diance. E rodou legal. E assim, se encaixar uma boa energização pra ela...
isso aí é chato demais, porque Manaf não segura. Então é um negócio pra ficar de olho, porque se acharem, esse bicho aí vai dar trabalho. Principalmente em cima de Lost Zone. Você chegou até a me mandar mesmo a lista com Diance. Uhum. E realmente, se ela consegue encaixar ali as Gardenia ou as energização certinho, é difícil de parar. O negócio é que é difícil pegar no tranco, né? Mas pega. Exatamente. E o Claydol, por quê? Porque eu vou errar o nome desse Pokémon, porque eu não tô acostumado com os paradoxos, mas tem o Bonnie Brunet, sei lá o nome dele. Brute Bonnet. Isso, então, ele deixa você envenenado com a ferramenta. E o Claydol deixa você por 10 de HP. Então, assim, é nocaute, tipo, passou o turno. Então, é aquela brincadeirinha do Raticate que a gente tinha antigamente. Por uma energia. O Raticate do Pokémon GO eu acho que fica melhor, fica não? Cara, são 3 energias, pô. Mas o Claydol não se mata. O Claydol se mata, né? Então, mas põe uma ferramenta nesse bicho. O Raticate eu acho melhor porque tem energia tripla no formato. Mas eu ainda prefiro o Claydol, cara. Uma energia só. Estágio 1, uma energia, tem a ferramenta que aumenta 50 de HP que vai lançar. Eu só não lembro se é só pra básico ou não. A tripla é uma só também. Pô, mas aí você só vai usar 4 aqui. Eu posso botar mais do que 4, pô. E tem Dark Pet, tem dupla turbo também. Tem forma de energizar de boa o Raticate, né? Eu acho o Claydol interessante. Eu gosto da ideia do Claydol. É uma ideia. Dito isso, espero que não jogue, porque não comprei. Eu tenho os Claydol aqui. Guardei todos. Vou vender tudo a R$10 menor da liga. Eu sinceramente, esse método de Obsidiana em Chamas, eu tô achando um pouco curioso como eles estão fazendo, né? Que veio Escarlate e Violeta, veio a Gardevoir, que foi, né? Apareceu, veio o Paldeia Evolved, a gente não teve, né, uma grande mudança, veio o Obsidiana em Chamas, tem o Charizard querendo surgir ainda, é aquele negócio, eu acho que o pessoal ainda tá naquela caça da lista perfeita ali, dos 60 cards ideais do Charizard, isso leva um tempo mesmo, é o normal, mas a gente não tem, assim, aquela coleção que vem pra, tipo, mudar tudo, né? Ainda não apareceu. Pode ser que Fenda Paradoxal seja essa coleção. Concordo. Estamos na guarda aí. Eu concordo um pouquinho com essa tier list aí que o GH fez. Eu acho que o Lugia, especialmente na versão Single Strike, a Gardevoir, o Lost Box Giratina, esses baralhos eles são muito fortes no nosso formato, né? Então, quem for jogar Curitiba tem que estar preparado para poder enfrentar esses baralhos. Se não tiver, infelizmente, as chances acabam sendo um pouquinho menores, porque não só são muito fortes, como também são decks populares, né? Então, como eles são populares, eles aparecem muito no torneio. Não só nas mesas altas, né? Você sempre vai ver alguém com esses baralhos nas mesas mais baixas. Então tem que ter um jeito de enfrentar esses baralhos, senão não vai dar certo para jogar. Uhum. De resto, a gente vê como é que o meta vai continuar se desenvolvendo, né? Vejo o Charizard fazendo esse papel e achei que o Pidgeot fosse ser talvez um pouco mais preponderante nesse momento, mas acho que talvez ele seja a carta mais meta-changing desse formato, viu? Porque todo mundo achava ele muito forte e talvez essa guerra de Path to the Peak e essa necessidade de todos os baralhos principais terem esse out seja especialmente por ele, porque se não tivesse como você desligar essa habilidade dele, ele ia ser simplesmente a carta mais forte do jogo. Então talvez ele tenha sido a carta que mais tenha mudado o meta, porque o PF e sair do PF se tornou ainda mais importante do que com o Milvemax, né? Então eventualmente ele pode até não fazer tanto sucesso agora por conta dessa questão, mas depois da rotação chuvou, né? Eu espero de verdade que eles já estejam pensando em alguma carta para substituir PF à altura, né? Porque depois que isso cair, vai ser chorar e a mãe não vê, né? Pois é. Cara, já pensou se rola um reprint de Path to the Peak? Eu acho que reprint. Eu vou chorar. Acho difícil. Não, eu acho. Não, é difícil. O que eu acho que podia ter um reprint de verdade mesmo era Maré Caótica.
Maré Caótica podia vir, hein? Maré Caótica, isso é interessante. Porque a gente tem um out pra ela, que é o... Como é que é o nome dele? Aspirador Perdido. A gente tem o Pump Cabu, mas o Pump Cabu cai, né? Tipo, o Pump Cabu acho que cai. Mas assim, existem outros outs, então não seria um estádio que ele entra em jogo e ele permanece ali pra sempre. Eu acho que seria maneiro. Eu acho que podia sair um Silent Lab reverso, sabe? O Silent Lab ele parava a habilidade de base. Podia sair um que para a evolução. O Noise Lab? E aí ele poderia fazer justamente essa função de ter out para esses muitos Pokémon agressivos, sabe? Tipo Arceus, Charizard, Pidgeot, Gardevoir. Todos esses Pokémon que são evolução, que fazem muita coisa fazem o jogo rodar, né? Não sei se seria saudável, né, para ser sincero, né, de dizer que vamos travar as evoluções, que é o que faz o jogo fluir, e é isso. Não sei se seria saudável nesse momento, né? Mas se ficar abusando muito, né, teriam que ter alguma coisa, né? Pelo menos para tentar amarrar o jogo um pouco. Saudável, eu nem acho o PF of the Peak saudável, imagine outras cartas. Mas ele é razoavelmente saudável. Ele é equilibrado, né? Você fica sem habilidade também, entre aspas, facilmente counterável, né? Tem vários outs pra ele no formato. Sei lá, não diria que ele é não saudável, né? Eu acho que o meta já tá tão power creepado que ele é uma peça necessária, mas eu não acho ele muito saudável, não. Não necessário. Pois é. Então vamos ao Running da semana. Na semana passada, o Running que eu deixei tinha a ver com a interação do Mimikyu V com o Espino. Eu queria saber se eu baixasse o Mimikyu V e desse Espino para um dos Pokémon básicos no descarte, o que aconteceria, né? Se esse Pokémon que veio pro campo ficaria imune, né? Em razão da habilidade do Mimikyu que foi ativada quando ele desceu. E a resposta, ela tá na habilidade do Mimikyu, mas que a gente acaba muitas vezes não lendo, porque a gente acaba pensando assim, fica imune quando desce. Mas se você ler com atenção a habilidade Boneco Postiço, ela vai dizer o seguinte: quando você jogar este Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno, você poderá prevenir todo o dano causado a este Mimikyu V por ataques dos Pokémon do seu oponente até o final do próximo turno do seu oponente. Então, a habilidade, ela especifica que é este Mimikyu V. Então, se você der Espino e trocar o Mimikyu com o Pokémon do seu pilha de descartes, qualquer outro que não seja um Mimikyu V, vamos supor aí que você tenha trocado por um Arceus V. É como se ele tivesse o efeito, mas ele não vai funcionar porque o nome dele agora é Arceus. Então, a habilidade só funciona se você der Espino para outro Mimikyu V. Infelizmente não existe outro, então é só no caso de existir. Na semana que vem, o Running que eu quero deixar tem a ver com o Togekiss, lançado agora na coleção Obsidiana em Chamas. Aí ele fala que que ativa a habilidade dele ao final do seu turno depois de atacar. E aí eu quero saber, eu posso ativar a habilidade do Togekiss mesmo que eu não tenha atacado? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Valeu, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Deixe nos comentários aí o que você achou dessas cartas novas, que deck que você acha que tá melhor no momento, e se você for pra Curitiba, do que você vai jogar. Interage com a gente gosta de ler, responder, e ficamos muito felizes quando tem alguém interagindo. Então é isso. Abraços, valeu, fui. É isso, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado o cast de hoje. Espero que vocês tenham curtido as ideias aí. Comente na postagem qual é a sua aposta para Obsidiana e Chanas, o deck aí que vai fazer um bom resultado em Curitiba. Já comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Me segue lá nas redes sociais do canal Catuplay, né? É só você procurar aí canal Catuplay que você vai achar. E também eu tô com o Instagram da Liga do Catuplay, que é a Liga Cato.
E aí, se você quiser acompanhar lá os resultados da galera e tudo mais, é só você seguir, você vai acompanhar aí os resultados. E se estiver passando aqui pela cidade e quiser visitar a liga, será muito bem-vindo. Fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Dragon News. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, deixe aí um feedback pra gente, comentários do que você achou, do que você tá esperando aí pros próximos campeonatos. Muitíssimo obrigado, valeu e até a próxima. É isso aí, pessoal. Você pode me seguir nas redes sociais em @JoãoAlcim e também seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. E lembrando que esse episódio do Dragon News é um oferecimento lá da Geek Shop. Então entra em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras e coloca lá no final o cupom DRAGONEWS5 e aí você vai ter 5% de desconto, fora as opções de frete grátis. Manda lá uma mensagem, diz aí pra gente do que você vai jogar, a gente promete que não conta pra ninguém, e manda uma sugestão de deck aí pro GH testar no live. É isso aí, e até semana que vem.